Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu vou direto aqui bater o meu papo com o deputado Eduardo Farias, deputado do PCdoB, médico e que propõe, minha gente, a criação de eclusas no Rio Acre, barragens para evitar os alagamentos no inverno e as secas no verão. Mas antes da gente falar também dessa questão dos projetos do deputado, do cartão verde, dos debates sobre o plano de carreira dos enfermeiros, eu quero ouvir do deputado o que ele está achando desse momento político. No sábado houve o lançamento, a convenção do PT, do PCdoB, com o lançamento das candidaturas de Marcos Alexandre e Márcio Batista, que é comunista como deputado. Como é que ele vê essa saída do deputado Tchê, do Bloco da Frente Popular? Tudo isso nesse bom bate-papo com o deputado Eduardo Farias, que é sempre uma ótima conversa. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite também ao teu telespectador e é um prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem, deputado. O senhor participou daquele grande momento da Frente Popular. O bairro Montanhês foi escolhido a dedo porque ali há muitas obras do Ruas do Povo, obras também que o próprio Marcos Alexandre no Deracre realizou. Mas hoje nós temos obra em vários bairros. Mais de 40 bairros hoje recebem obras da cidade. A gente podia escolher entre 40 lugares nessa cidade. É verdade. Estava tranquilo. Foi simbólico. Agora, deputado, me diga uma coisa. O senhor acredita que a chapa Marcos Alexandre e Márcio Batista, com essas reviravoltas na disputa eleitoral, com a pré-candidatura lançada agora da deputada federal Antônia Lúcia, do PSC, com o Fernando Melo garantido pelo PMDB, agora com o Calixto como vice, ou seja, nós teremos realmente um segundo turno, e o senhor acha que essa dupla da Frente Popular deve aí crescer ainda mais nas pesquisas? Eu não tenho dúvida, eu acho que a capacidade de crescimento da candidatura do Marcos Alexandre e do Márcio Batista, ela é imensa. Ela é imensa porque ela vem embasada num trabalho de 12 anos, 13 anos e de 8 anos de uma prefeitura. E eu aqui, Alain, falo com muita tranquilidade, porque nos 6 anos iniciais eu fui o vice-prefeito da cidade. E sei exatamente como nós recebemos essa cidade e como o Angelim está entregando a cidade. Então nós temos muito o que conversar com o nosso povo. É claro que o resultado de 2010 animou a oposição, colocou alguns dos nossos meio temeroso, né, dessa eleição, mas quando a gente vê a qualidade do nosso candidato, né, o Marcos reúne as condições de unificar os partidos como um todo em torno de sua candidatura, é um técnico que vinha nos maiores desafios de infraestrutura do nosso Estado. Tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né? Fez uma capacidade uma humildade de chegar nas pessoas. O próprio partido hoje, o nosso partido que vinha com uma candidatura e que fechou também com o Marcos Alexandre, ganha a nossa militância, ganha a nossa juventude para a sua campanha. Um cara que tem os pés no chão, como eu disse, com humildade, um discurso firme. Eu acredito que essas características em que nós vamos, a partir de 6 de julho, quando começa oficialmente a campanha, nós vamos levar isso tudo para a nossa sociedade, nós vamos conversar com o nosso povo. E aí, Alain, eu tenho muita tranquilidade, o povo acreano é muito entendido de política, a gente pensa que ele não está ali, mas ele está vendo teu programa, está assistindo nossas entrevistas, lê jornais, acompanha a mídia e os blogs pela internet, então o acreano é sempre ávido de notícias políticas, portanto, sabe fazer uma análise política. Ele mandou um recado para a gente, talvez por algumas posturas nossas, e não pelo resultado dos nossos trabalhos. E eu acho que nós temos que resgatar isso. Por isso que o Marcos vem com a proposta do novo. Uma proposta de um candidato novo inclusive nas posturas. E eu acho que nós vamos conversar com muita humildade também, com muita sinceridade com o nosso povo, para corrigir aquilo que o nosso povo está achando que precisa corrigir, mas, acima de tudo, reafirmar o rumo que o Acre vem tomando, o rumo que a nossa capital vem tomando de progresso, de melhoria das condições de vida. Como diria eu, parafraseando aqui o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse município, a oposição tinha maioria na Câmara. Há muito tempo que eu não vejo isso. E agora é o cenário municipal nesta eleição 2012. Aí eu lhe pergunto, recentemente, o vereador Luiz Anucci, do PPS, fez uma denúncia contra o Márcio de que ele estaria assediando os diretores de escola para votar na chapa da Frente Popular, por ele ter sido secretário de Educação. Os bombardeios, as denúncias vão aumentar. Até que ponto o senhor acha que isso pode atrapalhar ou pode atingir o vice Márcio Batista durante esse período de campanha? Isso é fogo de campanha. Isso é natural de uma campanha. Política e futebol, terminou o jogo do Vasco com
Com o Cruzeiro, no sábado, que o Vasco perdeu de 2-1. 3-1. E a primeira coisa que eu botei foi a culpa no juiz. Eu acho que o juiz roubou pra caramba. Então, na política é a mesma coisa. O sujeito pega o Márcio Batista e diz logo, não, tá assediando as pessoas. Até quando eu vi assédio, geralmente você leva para outro tipo de assédio, né? Mas assédio, dizer que está coagindo professores, diretores de escola, isso não existe. Né? Ainda mais na educação, que tem um nível de compreensão imenso. Hoje em dia, a transparência dos blogs, dos Facebooks, de tudo quanto é denúncia que você pode fazer, Ministério Público, isso jamais aconteceria, ainda mais vindo do Márcio Batista, que é um democrata, é um cara que foi forjado nas lutas sindicais, nas lutas dos movimentos sociais. Então eu respeito o vereador Luiz Anuti, está no papel dele, mas isso aí é fogo de campanha e eu fiz aqui a analogia com o futebol, porque não passa disso. Ainda falando de política, como é que o senhor avalia a saída de Luiz Tchê da Frente Popular? É uma perda muito grande, o deputado está aí prevendo a sua candidatura em 2014 para deputado federal, isso inclusive ele já comenta, a boca aberta para qualquer outro analista político. Foi uma grande perda para a Frente Popular? Olha, Alain, você é um jornalista muito bem informado. Eu estou lá na Assembleia, o Tchê não foi hoje para a sessão, está para Brasília, e eu não tive a oportunidade de conversar nos últimos 2 dias com ele, 2, 3 dias. Havia conversado na semana passada, e ele realmente estava com muitas dúvidas, com alguns questionamentos. O principal está na cá. Natural. Onde ele defende o Chico Batista, que é o vereador mais votado, que seria uma base importante, prevendo a candidatura dele para federal em 2014, e onde ele não obteve uma resposta positiva. Mas isso é da natureza desse tipo de negociação, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, de fechamento das coligações, fechamento dos acordos de parcerias dos partidos. Você abre aqui, tem uma vantagem ali, é natural. E acho que o Tchê se sentiu um pouco preterido nesse tipo de negociação, que é conjuntural. Você às vezes está aqui perdendo um bom canto, abre uma perspectiva ali, a frente sempre trabalhou muito bem nisso. A frente sempre trabalhou para que os partidos se vissem, como a gente diz, na foto. E o Tchê, sem dúvida nenhuma, terá o mesmo tratamento. Eu não tenho essa decisão como oficial. Não conversei com o deputado Tchê, nem vi nenhuma nota dele. Inclusive, extraoficial, ele vai se pronunciar oficialmente. Você é um jornalista bem informado. Se isso que você está falando se confirmar, nós só temos que lamentar. É um deputado extremamente leal no momento em que está com a gente, é um deputado produtivo, acabou de cumprir a sua missão na entidade nacional que representam todos os deputados estaduais do Brasil, a UNALI, fez um belo trabalho, é uma figura reconhecida nacionalmente, muito querida na Assembleia, um deputado de 3º mandato, portanto, dizer ou tentar botar panos mornos que não é uma grande perda, é uma grande perda. Eu só quero aqui dizer que espero que o Tchê repense se tomou essa decisão e continue com a Frente Popular, que eu acredito que ele pode contribuir muito, inclusive nessa perspectiva de ser um deputado federal que pode ajudar muito o Acre lá em Brasília. Ainda nessa questão dos deputados, Heber Machado e Edivaldo Souza também andaram descontentes, avaliando questões municipais, pesando isso na balança, prevendo voos futuros de ambos, mas conversaram, houve uma contemporização, hoje já andaram falando de novo que a coisa... Enfim, o senhor está conversando com esses dois também? Sim, hoje mesmo... É o mesmo diapasão. O mesmo diapasão. O Rogério Venceslau me disse, Alain, eu conversei com os dois hoje e vão ficar na frente. Não, claro, o deputado Edivaldo Souza, que é um grande deputado, além de um grande comunicador, inclusive dessa televisão, está lá numa articulação em Brasileia, está lançando um candidato pelo PSDC, inclusive com o nosso vice, o PCdoB é o vice, nessa coligação articulada pelo deputado Edivaldo Souza, lá em Brasileia, com Lacerda, né, de vice. Então, havia ali um tumultozinho, houve umas nuvens ali no sentido de retirada da candidatura e o deputado, obviamente, foi lá garantir seus interesses legítimos e da política. E isso chegou a bom tempo e ele está tranquilo. O Heber também está lá com a candidatura do Nogueira pelo PSDC lá em Acrelândia e também, por coincidência, lá o vice do PCdoB, o Carlão. Então nós com o PSDC estamos em sintonia. Uma sintonia muito boa, né? E por isso que eu acredito que vai sair a bom termo, como espero também que o PDT seja contemplado e o deputado Tchê continue com a gente. E a barragem no Rio Acre, deputado, o senhor já apresentou esse projeto na casa? É um projeto que o senhor ainda pretende fazer uma avaliação mais profunda para depois apresentá-lo? Essa barragem, inclusive, teria eclusas. Isso. Como é que seria? Como é que funcionaria? Olha, ela partiu da experiência que nós tivemos na prefeitura. Como eu já repeti aqui no programa, no início, sobre outro argumento, de que eu passei 6 anos na prefeitura e isso me deu também ali uma vivência de todo ano a gente ter que retirar famílias
seja um número menor ou até um número como de 30 mil famílias que foram desabrigadas na última enchente. Isso se repete, isso vem há décadas. Né? E se a gente não tomar providências efetivas e de resoluções definitivas, isso vai continuar de eterno. E os prejuízos de uma enchente, de uma alagação, todos são grandes, são gigantescos. São gigantescos, Alan. Eu fiz um levantamento a partir do relatório de avaliação de danos, que é o Ravadan, que dá a quantidade de custos de uma enchente, tanto custos de perda de produção, de desbarrancamento, de custos com retirada de família, retorno de família, abrigos, essa coisa toda. Nós tivemos, eu cobri 10 anos desse levantamento. E peguei a maior enchente que nós tínhamos tido antes da de 2012, que foi a de 1988. Uhum. Né? Lá se gastou 180 milhões. De lá para cá, o menor custo da alagação mais banal que nós tivemos nessa década, nós gastamos 31 milhões. Essa de 2012, Alan, chegou a um custo de 212 milhões aos cofres públicos do Estado. Mas o senhor está levantando tudo que for possível. Tudo foi possível, estamos pegando todos os dados. Então essa barragem, ela vai fazer com que a gente evite as alagações, porque nós vamos corrigir o nível do rio, nós vamos estabilizar o nível do rio, talvez em 10, 12, 13 metros, talvez o estudo é que vai mostrar isso. E quando a água chegar, a gente abre mais as eclusas e a água passa mais rápido. Quando for a seca, a gente vai fechando mais as eclusas e vai ficando o nível para garantir o abastecimento de água no verão. Porque nós vivemos um dilema. Nos meses de inverno, o dilema da enchente, do fantasma da enchente, que traz transtornos, como eu disse, não só econômico, mas também social, emocional, de você todo ano ter que tirar suas coisas, desmontar, ir para um abrigo, conviver com outras pessoas. Quer dizer, um transtorno emocional muito grande para as famílias. E no verão nós convivemos com o fantasma do desabastecimento. Porque o nosso rio fica muito baixo, às vezes na cota de 1 metro, e dificulta a captação de água. Então, esse tipo de intervenção, ele resolve os dois problemas. Mas fazendo uma barragem, por exemplo, aqui na altura de Rio Branco, não acabaria prejudicando os municípios logo depois? Ou fazendo em Brasileira prejudicaria Rio Branco? Como é que seria esse estudo? Num primeiro momento, Alan, você pode até ter, porque você desvia o rio para construir a barragem, então ele continua passando, e depois de um certo tempo, quando você tapa lá, você vai ter um momento que a vazão do rio aqui, abaixo da barragem, ela vai ficar pequena. Há uma diminuição. Quando ele chega num certo nível, tu começa a liberar água. Então, pelo contrário, você até pode corrigir lá embaixo uma enchente, uma seca, por exemplo, muito grande abaixo da barragem, e aqui você tem um nível de 10 metros, você pode trazer o rio para 6 metros, né, um bom nível, e mandar essa água toda para baixo para corrigir uma seca que possa ter. E o ideal seria fazer essa barragem aqui, na altura de Rio Branco? Nós temos duas propostas. Agora, nós tivemos um seminário, um simpósio sobre áreas de risco, aqui em Rio Branco, com vários especialistas do Brasil. E nós tivemos uma conversa com eles. Eu peguei alguns especialistas, fomos fazer uma vistoria no rio, e eles colocaram duas propostas. Uma delas, que a barragem seja abaixo de Rio Branco. Qual é a vantagem que nós temos? De garantir um lago na frente de Rio Branco. Então, é como se o rio estivesse ali na cota de 10, 12 metros. Então, dá para você ter uma paisagem bonita, um rio cheio, para lazer, com jet skis, com lanchas, né, com pescarias, ali na frente do rio. Qual é a desvantagem? É que fica num período em que há muito derramamento de esgotos e lixos no rio. Portanto, você teria ali uma água, vamos dizer, menos... Uma água suja. Uma água suja, mais contaminada. Embora que pelo volume você não teria uma grande contaminação. Se a barragem for acima, você também corrige a questão das enchentes, só que você não vai ter o lago na frente, você vai ter um rio seco. Quando for no verão, seco não, com um volume menor, e você vai ter, acima da barragem, uma água de muito mais qualidade, porque ela vai estar acima da cidade, sem receber nenhum tipo de esgoto. Então, nós estamos estudando isso, então isso tudo vai fazer parte desse levantamento. E quanto custaria essa barragem, mais ou menos? Olha, números iniciais dão conta entre 100 e 150 milhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas se eu estou falando que a enchente do ano passado foi 212 milhões, numa enchente grande você tira o investimento. Ou em duas enchentes médias você tira o custo desse investimento. Me fale do cartão verde, que o senhor propõe a criação, já que o nosso tempo está estourando, rapidamente. Certo, Alan, rapidamente, o cartão verde foi uma ideia que a gente vem discutindo há algum tempo. Eu e o governador Tião Viana, o Tião que é um médico, de sensibilidade, um cara que tem uma visão de saúde pública muito grande, a gente conversando, ele Tião disse, olha, por que a gente ganhando você não propõe isso e eu te apoio no sentido de implementar isso? Então, com essa discussão que nós tivemos com o governador, a ideia é simples. É você tratar o homem do campo
A semelhança que você trata, por exemplo, a criança menor e o idoso, que você tem prioridade no atendimento nas unidades de saúde do Estado. Por que isso, Alain? Porque o cidadão que mora no campo, ele tira todo o seu sustento dali, do campo. Então ele não pode ficar 10, 15 dias fora. Né? Se ele ficar, a roça cria mato, a criação pode ser perdida e tudo. Então ele precisa vir rápido para resolver seus problemas, não só seu, mas da família. A ideia do cartão verde é que ele vai dar essa prioridade para esse homem do campo. Ele vai ser emitido pela Secretaria de Saúde e pelo Sindicato Rural da área em que ele vive, e ele vai ter ali uma prioridade com 20% de todas as fichas de procedimento sendo destinada para esse fim. Com isso, nós vamos dar agilidade para esse homem e, acima de tudo, o atendimento de qualidade de saúde que ele vai merecer com a agilidade que ele precisa para ter que retornar para o seu trabalho. Gente, eu já estourei o tempo bastante aqui, são tantos assuntos para eu tratar com o deputado, mas ele está lançando o site dele. É o www.eduardofarias.com.br e é um site do cidadão também, não só do político. Mas onde o senhor vai colocar de tudo lá, né? Colocar de tudo, Alain. Eu já estava tão empolgado falando da coisa do mandato que esqueci do meu site. Realmente nós vamos estar lançando um site. Esse site é para que você possa acompanhar o trabalho do mandato, mas vai ser um site não só com política. A gente vai procurar, você, inclusive, Alain, que é um poeta, um jornalista que escreve muito bem. Colocar umas crônicas lá. Crônicas, poesia. A gente vai botar também toda a ação do mandato, esse tipo de debate da barragem, sobre o cartão verde, sobre o Conselho de Igualdade Racial que nós estamos propondo também como lei. Todo esse debate vai estar lá, além do contato dos meus assessores, do meu contato. Então, vai ser um canal, um portal que o cidadão vai poder acompanhar o nosso trabalho e interagir com o mandato. Conversei aqui com o deputado Eduardo Farias, do PCdoB. Deputado, muito obrigado pela tua vinda. Muito obrigado, Alain. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso ter você aqui, deputado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.